entender isso antes de agir pode ter um prejuízo gigante, porque justa causa é uma das formas mais pesadas de demissão, mas muita empresa tenta usar isso quando quer cortar os seus direitos. A justa causa é um dos temas que mais gera medo no trabalhador, e não é por acaso. Muita gente ouve essa expressão e já pensa que perdeu tudo, que não tem mais o que fazer, ou que só basta a empresa te acusar e acabou. Só que não é bem assim. Na prática, o que acontece é que muita empresa usa a justa causa como se fosse um atalho. Às vezes usa para punir, às vezes usa para pressionar e, em muitos casos, usa para tentar economizar nas verbas da demissão. E é aqui que muita gente se confunde. Porque justa causa não é qualquer erro, discussão, atraso e muito menos qualquer desentendimento no ambiente de trabalho. A lei trata a justa causa como uma medida extrema e ela não deve ser usada de forma automática e nem por impulso. E entender isso antes de agir é essencial, porque o prejuízo pode ser muito grande para você. Quando a justa causa é aplicada, o trabalhador deixa de receber verbas importantes da rescisão. Em resumo, ela acontece quando o empregado entende que o trabalhador praticou uma falta grave, grave o suficiente para romper a confiança e tornar impossível a continuidade daquele vínculo empregatício. Mas aqui está o ponto que muita gente não percebe. Não basta a empresa dizer que a falta foi grave. Essa gravidade precisa estar bem demonstrada. Na prática, existem situações que podem sim gerar justa causa, como ato de improbidade, agressão, insubordinação grave, abandono de emprego ou fraude. Só que a existência de hipóteses legais por si só não resolve tudo, porque também precisa analisar o contexto, a proporcionalidade e a forma como a empresa agiu. Por exemplo, uma coisa é o trabalhador praticar uma fraude. Outra é a empresa tentar transformar um erro operacional ou uma falha pontual em uma falta gravíssima. E aqui é que começam muitos dos abusos. Esse é um dos maiores pontos de confusão. Muita empresa tenta vender a ideia de que qualquer descumprimento de regra já permite uma justa causa, mas não é assim que funciona. O direito do trabalho exige que essa punição seja proporcional à conduta. Um atraso isolado, por exemplo, normalmente não configura justa causa por si só. Uma primeira falha sem um histórico também não costuma justificar essa punição. Um comportamento inadequado e sem maior gravidade pode até gerar uma advertência ou uma suspensão, dependendo do caso, mas não necessariamente uma demissão por justa causa. Na prática, o que a empresa costuma fazer é pular etapas. Em vez de aplicar medidas proporcionais e construir um histórico coerente, ela já parte direto para a pena mais severa. E é nesse momento que o trabalhador costuma errar, porque aceita a narrativa da empresa sem entender se aquilo realmente se sustenta. Vamos para um exemplo. Imagine um trabalhador que chega atrasado algumas vezes por problema no transporte, sem histórico de indisciplina e de repente é dispensado por justa causa com alegação genérica de desídia. Isso não significa automaticamente que a justa causa está correta. É preciso analisar a frequência, gravidade, registros anteriores, advertência, suspensão e o contexto geral da situação. O problema maior não está onde a maioria imagina. Muitas vezes o trabalhador acha que perdeu os direitos porque deve ter feito alguma coisa errada. Só que fazer algo errado não é a mesma coisa que praticar uma falta grave o suficiente para uma justa causa. Agora vamos ao ponto que mais interessa para quem está assistindo. O que costuma ser usado de forma indevida? Uma situação muito comum é a empresa aplicar a justa causa sem a prova sólida. Ela acusa, registra internamente, coloca uma versão no papel, mas não tem elementos consistentes para demonstrar que o fato aconteceu. Outra situação frequente é usar termos vagos. A empresa fala em quebra de confiança, mau comportamento e insubordinação, mas sem detalhar adequadamente a conduta, sem mostrar a gravidade concreta e sem demonstrar que aquela situação exigia uma punição máxima. Também acontece bastante da justa causa aparecer só depois que o vínculo já estava desgastado por outros motivos. Por exemplo, o trabalhador começa a reclamar de direitos, questiona atraso salarial, cobra hora extra e logo depois surge uma justa causa baseada em fatos mal explicados. Isso precisa ser visto com muita atenção. Na prática, é isso que costuma acontecer. A justa causa aparece como uma resposta dura da empresa no momento de conflito, na tentativa de encerrar o contrato por menos custo. E aqui está outro detalhe importante. A punição precisa ser coerente. Se a empresa sabia do fato e continuou normalmente com o contrato por muito tempo e só depois simplesmente ressurgiu com aquele fato e aplicou a justa causa, isso está completamente errado. Existe uma contradição e precisa de uma análise minuciosa desse caso. Se isso aconteceu com você, a primeira coisa é não agir no impulso. Muita gente, na hora do choque, assina documentos sem entender, manda mensagem admitindo coisas de forma apressada ou até pede demissão achando que isso vai melhorar a situação.
E é aqui que o trabalhador normalmente sai no prejuízo. O que precisa ser observado? Primeiro, qual foi exatamente o motivo apontado pela empresa? Não basta ouvir algo genérico, é importante entender qual falta foi atribuída a você. Segundo, quais provas existem? Testemunha, mensagem, documento, câmeras, advertências anteriores. Terceiro, se houve proporcionalidade. A empresa aplicou punições menores antes? Houve uma repetição de conduta? A falta foi realmente grave? Quarto, o momento em que tudo aconteceu. A justa causa surgiu depois de algum conflito, cobrança de direitos ou desentendimento? Isso não prova sozinho que houve um abuso, mas acende um importante sinal de alerta. Resumindo, justa causa é uma punição extrema, não serve para qualquer erro e não pode ser usada de forma genérica, precipitada ou sem prova consistente. Entender seus direitos antes de agir pode evitar muito prejuízo. Me acompanhe aqui que eu te explico tudo de forma simples. E se você está passando por uma situação dessa, procure um advogado para analisar seu caso.